Ainda falando sobre a sessão plenária da ASCO de 2019, temos outro tema importante que também promete mudar a prática. É no câncer de pâncreas avançado com mutação gênica específica. Doutor, temos duas situações aqui. Uma que é uma notícia boa, porque a gente tem uma perspectiva nova de tratamento. Por outro lado, numa população específica. Exatamente, Dani, é isso mesmo. O estudo Polo 2, ele buscou avaliar o papel do olaparib na manutenção do tratamento após uma quimioterapia de primeira linha, a grande parte das vezes, à base de fluoropirimidinas ou, em alguns outros casos, de gencitabina, para pacientes selecionados. Isso é, aqueles pacientes que tinham mutação germinativa conhecida dos genes BRCA1, BRCA2. Só um parêntese aqui, é a segunda vez que eu venho falar nesse congresso do papel dos genes de recombinação homóloga, em especial do BRCA1 e BRCA2. A gente começa a perceber que os genes BRCA1 e BRCA2 são realmente biomarcadores muito importantes. Esse estudo randomizou dentro de uma população de mais de 2.000 pacientes e conseguimos perceber que aproximadamente 7% dessa população era portador da mutação de BRCA1, BRCA2. Esses pacientes com a mutação foram alocados para receber olaparib ou placebo. E o objetivo principal desse estudo era avaliar a sobrevida livre de progressão. A sobrevida livre de progressão foi alcançada, enquanto a população exposta ao placebo progrediu em média com 3,8 meses, a população exposta ao olaparib progrediu com uma mediana de 7,4 meses. A gente quase dobrou o período que esses pacientes ficaram livres de progressão. Isso é um número muito expressivo, principalmente quando a gente fala de uma neoplasia extremamente agressiva e extremamente letal, quanto o câncer de pâncreas. Não só pela uma progressão radiológica, uma progressão bioquímica, mas também uma progressão sintomática. A gente sabe que esses pacientes ficam sintomáticos muito rapidamente, de forma muito intensa. Então esse é um endpoint muito importante. E o que mais chama a atenção é que no segmento com 2 anos, enquanto apenas 10% da população que não foi exposta ao olaparib estava sem progressão, esses números mais do que dobraram. 22% da população exposta ao olaparib chegou aos 2 anos sem progressão. Isso é, são números indiscutíveis, são números que realmente devem mudar a conduta prática nos próximos anos, mas infelizmente a gente sabe que isso é para um número restrito de pacientes. O que me parece fundamental é que hoje, a partir desse momento, a gente sempre deve, no início dos nossos tratamentos, buscar fazer a avaliação realmente dessa mutação germinativa de BRCA1 e BRCA2, porque a gente tem que ter em mente que esse paciente que está na nossa frente pode se beneficiar de uma estratégia que quase dobra a sobrevida livre de progressão dele. No momento da apresentação hoje em plenária, os dados de sobrevida global ainda estavam imaturos, mas provavelmente num segmento de 2 anos, a gente já vai começar a ter esses números, vista a alta letalidade do câncer de pâncreas. Esse segmento não deve ser tão longo para a gente trazer a atualização. De tal ponto que me parece fundamental hoje incorporar a pesquisa de BRCA1 e BRCA2 em primeira linha do câncer de pâncreas, vista os resultados animadores do polo apresentado hoje em plenária. Essa pesquisa não é feita de forma corrente na prática dos médicos, dos oncologistas? Não, a gente não fica fazendo isso para todos os pacientes, mas a gente tem ferramentas hoje e essa técnica já é utilizada, por exemplo, para câncer de ovário, para câncer de mama. A gente tem aumentado o papel dessas drogas no câncer, por exemplo, de próstata. Enfim, o cenário da pesquisa do BRCA1 e BRCA2, ele tem aumentado bastante e o pâncreas é mais uma dessas patologias que vem se beneficiar com esse tratamento anti-BRCA1 e BRCA2 mutado. E o olaparib já está com aprovação em bula para essa indicação no pâncreas ou não? É off-label? É off-label ainda, vale lembrar. Isso foi uma apresentação hoje, então a partir de agora provavelmente as agências vão submeter, as empresas vão submeter isso às agências reguladoras. Isso ainda tem um delay, a gente ainda vai ter um período para incorporação disso do ponto de vista prático, mas não me resta muita dúvida de que isso vai passar a fazer parte de um tratamento de padrão ouro para os pacientes com câncer de pâncreas avançado num curto período. Muito obrigada, doutor. Eu conversei com o Dr. Elgi Werneck, que é do Grupo Oncoclínicas de Curitiba, trazendo então dados promissores no tratamento do câncer de pâncreas.